Começava por deixar um cumprimento muito especial à Sra. Ministra do Ambiente e da Energia e agradecer-lhe muito estar aqui e pedir a todos os que estão connosco hoje que se considerem cumprimentados na pessoa da excelentíssima Sra. Ministra e dizer-lhe, Sra. Ministra, que se o Governo criar as condições, pode contar que a indústria cimenteira está preparada para ir em frente com este projeto. E cabe-me a mim fazer uma pequena introdução a este PT Carbon Link, que nós consideramos a solução necessária para a descarbonização da indústria nacional. Depois o Filipe Torres, da BCG, fará a apresentação do que eles concluíram neste estudo. Basicamente, nós dividimos esta apresentação em 3 pontos. 1, a necessidade. 2, a solução proposta. E 3, a mobilização para esta solução. Cabe-me a mim apresentar a necessidade. Ora, o que é a necessidade? É responder à pergunta fundamental. Afinal, porquê é que a indústria cimenteira precisa de uma solução de captura, transporte e armazenamento de carbono? Em primeiro lugar, eu acho que é importante lembrar o quão fundamental é o setor cimenteiro e o cimento. O cimento é fundamental em todas as infraestruturas essenciais, não apenas de construção, mas em todas aquelas de obras públicas ou de obras privadas. Há até estudos que dizem que o betão, cuja componente fundamental é o cimento, é o bem mais consumido no mundo, a seguir à água, e até hoje não foi descoberto nenhum material tão duradouro como o cimento, nem tão resistente a catástrofes como o cimento. Da mesma forma, o cimento tem também um papel essencial no crescimento económico e nesse setor tão fundamental que é o setor da construção. Em Portugal, o setor do cimento tem uma presença forte, nós estamos presentes em 6 fábricas e, para vos deixar apenas aqui alguns números, estamos a falar de 3 mil milhões de valor acrescentado bruto entre 2005 e 2020 e cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos. Para além de tudo isto e do investimento que é substancial que já foi feito em inovação e desenvolvimento e em iniciativas climáticas, o setor prevê até 2030 investir mais de 500 milhões de euros em investimentos necessários para a redução das emissões. No entanto, e este é que é o problema que pretendemos resolver, de facto a indústria do cimento é emissora global de gases de efeito de estufa. No caso das emissões globais, estamos a falar em 6 a 8%, das quais são responsabilidade do cimento, e destas 6 a 8%, cerca de 13% vêm da Europa. As restantes estão fora da Europa e, do outro lado, noutras partes do mundo. Em Portugal, o cimento e outros setores hard to abate representam mais ou menos 8% do total de emissões de CO2. Ora, acontece que, ao contrário de outros setores que são também emissores, a maioria das nossas emissões são emissões de processo. O que é que isto significa? Significa que, mesmo que nós eliminemos a combustão e mesmo que eliminemos a utilização de combustíveis fósseis, ainda assim, cerca de 60% das nossas emissões se mantêm porque elas provêm do próprio processo de fabricação do cimento, no caso do clinker. E, portanto, para estas só há uma solução tecnologicamente possível, a captura. Daí nós termos começado a fazer este estudo, sendo que há uma coisa que é evidente: para fazermos a captura do CO2, nós precisamos que haja uma solução nacional, quer de infraestrutura de transporte, quer de armazenamento. Sem isso, não pode haver investimentos, nem projetos de investimento na captura, porque depois é preciso que haja um destino para o CO2. Acresce a isto que as licenças terminam até 2040, de acordo com as nossas contas, e isso significa, pura e simplesmente, que a partir de ou de 2040 ou de 2050 não será possível continuar a emitir. Isto significa
e é aqui a parte que eu gostava de salientar, é a parte do relógio que está a fazer tic-tac. Nós já não temos muito tempo e Portugal já não tem muito tempo para implementar esta solução. Não se pense que o facto de estarmos a 15 anos de 2040 é muito tempo. Nós vamos ouvir aqui o exemplo, por exemplo, norueguês, de um projeto e que demorou bastante mais tempo que isto a ser posto em prática. Portanto, começarmos hoje, já estamos a começar tarde face ao nosso prazo limite. A descarbonização, pelas razões que já expliquei, implica implementar captura e armazenamento de carbono e passamos aqui a explicar qual é a solução que nós pensamos que pode ser possível. Muito obrigada. E chamava o Filipe Torres. Bom dia a todos e muito obrigado pela vossa presença neste dia chuvoso, mas muito importante para o nosso país e para a competitividade da nossa indústria. Eu tive o prazer de fazer parte deste estudo. Meu nome é Filipe Torres, partner da BCG em Portugal, e a doutora Cecília Meireles já apresentou aqui bastante bem o porquê, qual a necessidade que existe e porque é que temos de encontrar aqui uma solução. A minha ideia agora é passar-vos por 2 pontos essenciais. Um de concretizar o que é a solução, o que é que este estudo está a considerar enquanto solução para esta infraestrutura de transporte e armazenamento de carbono, e também o ponto de mobilização, tendo em conta estes objetivos e, como referíamos há pouco, de grande necessidade de acelerar a implementação, o que é efetivamente necessário para mobilizarmos e fazer isto, passar de uma ideia a uma realidade. Eu começava com uma ideia que já tocámos de certa forma aqui, mas que é bastante importante deixar claro, é que este projeto, em Portugal, não estará a ser o que, em muitos casos, na nossa história fomos, desbravar mares nunca antes conhecidos. Não. Existe na Europa um histórico desta tecnologia, muitos estudos de longos anos relativamente a esta tecnologia. Existem ainda, naturalmente, algumas incertezas, mas nós vamos atrás de um conhecimento acumulado já muito relevante, existindo na Europa mais de 40 locais de armazenamento que estão em diferentes maturidades, alguns deles em estudo, outros já em funcionamento, nomeadamente há 6 projetos em funcionamento, na fase essencialmente de piloto e teste dessas injeções. 2 exemplos são, por exemplo, o projeto da Ravenna, a Itália, onde se perspectiva que possam chegar ao armazenamento de 500 milhões de toneladas de CO2, e também destacava o projeto Northern Lights na Noruega, e que hoje também poderão conhecer um pouco melhor com o projeto Brevik associado também a este ecossistema. E isso leva-nos a um ponto que a Sra. Ministra também destacou, que é Portugal. Existindo estes países, como a Noruega, o Reino Unido, a Itália, que estão a liderar a ação dentro deste campo, Portugal, ao longo da última década e meia, tem também feito imensos estudos, e estudos muito relevantes, participado ou liderado para desenvolver a sua própria perspectiva, mas neste momento, se colocássemos em comparação, Portugal está ainda numa fase que nós chamamos de screening ou de avaliação. Isso, por um lado, isto nos dá a mensagem clara de é necessário acelerar para chegarmos aos objetivos que temos. Por outro lado, temos também aqui a oportunidade de aprender com o caminho das pedras que estes países foram fazendo e assim garantir que a solução que nós vamos propor e que vamos desenvolver é a mais robusta possível e mais segura dos vários pontos de vista, sejam económicos, sejam ambientais. Relativamente à nossa proposta no relatório e à nossa infraestrutura propriamente dito de captura e armazenamento e transporte de carbono em Portugal. 5 ideias que eu gostaria de destacar e irei passar por algumas delas em mais detalhe. O primeiro é o local do armazenamento. A escolha do local onde será feito este armazenamento de carbono é essencial e a validação técnica do espaço é algo imperativo nos próximos anos.
O segundo é a rede de gasodutos, ou seja, este local será conectado a uma rede de gasodutos que permita ligar os emitentes, lá está, ao local de armazenamento. É fundamental pensarmos que rede queremos ter e como é que podemos, sabendo que não podemos alavancar as redes de gasodutos já existentes para conversão, se podemos, por exemplo, utilizar os corredores já existentes para aí construir a rede necessária para esta infraestrutura. O terceiro ponto e fundamental é o investimento, ou seja, quanto é que custará este projeto e como é que nós encontramos aqui um modelo viável de o assegurar, no fundo, como é que nós garantimos que operadores que estejam aqui presentes consigam também ter esse incentivo ao investimento de longo prazo, que, como verão, é bastante significativo. Um quarto ponto é o calendário, ou seja, com que timeline é que nós vamos ter de trabalhar para garantir que, no momento dos términos das licenças, como a doutora Cília referia, nós vamos estar já numa fase de comercialização que permita às várias empresas, aos vários players do setor, poder usufruir desta infraestrutura. E, finalmente, não menos relevante, é garantir não só que temos aqui os operadores técnicos que façam esta infraestrutura e esta operação em segurança, mas também como é que envolvemos as diferentes entidades à volta deste projeto. Relativamente ao local, o nosso relatório alavancou aqui no conhecimento, no muito conhecimento já desenvolvido para Portugal, nomeadamente com a participação da Universidade de Évora, e foi considerado um local de armazenamento na bacia lusitânica ou lusitaniana, numa perspectiva de armazenamento geológico em condições de offshore. Esta área, a bacia lusitânica que nós estamos aqui a falar, é uma área bastante extensa, ou seja, estamos a falar de mais de 22 mil metros quadrados e uma extensão de mais de 200 quilómetros ao longo da nossa costa. E o que se sabe hoje das características é que isto irá permitir, ou este local oferece-nos, logicamente será, e nós colocamos sempre estas considerações, será necessário fazer esses testes mais detalhados, mas para já, e com o conhecimento que temos, esta solução, este local, ofereceria condições de armazenamento muito satisfatórias, seja relativamente à natureza propriamente dita geológica, mas também à realidade da atividade sísmica reduzida. E numa perspectiva de toda a bacia, nós poderíamos estar a falar aqui de 3 gigatoneladas de armazenamento, poderia ter um potencial próximo desse valor. Neste momento, o que se sabe, e no reservatório prospectivo que foi estudado, sabemos que existe pelo menos uma capacidade mínima de 90 milhões de toneladas, existindo já o potencial ou uma ideia que esses 90 milhões de toneladas poderiam ser à volta de 300 milhões de toneladas, logicamente a testar com mais estudos. O que é que isto significa? Nós vimos também num slide anterior, Portugal, este reservatório conseguiria servir às necessidades de Portugal durante várias décadas, sendo que no período de 35 a 65, a nossa expectativa é que a necessidade de armazenamento oscilaria entre 5 a 10 milhões de toneladas de CO2, e daí, colocando em perspectiva, vemos também que existe aqui um reservatório com grande potencial. Relativamente à rede, e usando este local de armazenamento como ponto de partida, o estudo considerou uma rede de gasodutos que deverá ter como objetivo assegurar a ligação dos vários emitentes que estejam interessados nesta infraestrutura ao próprio local de armazenamento. Logicamente, isso o que permitirá também é assegurarmos que estamos a reduzir o investimento individual que seria necessário e que seria incomportável fazer para montar uma rede de transporte de CO2. E então a rede que foi considerada para o nosso estudo é uma rede de cerca de 680 quilómetros de gasodutos, sendo desses 680 quilómetros de gasodutos, 25 a 40 seriam
em ambiente offshore e asseguraria, lá está, uma cobertura nacional, facilitando não só a ligação de todas as cimenteiras de norte a sul do país, mas também de outras indústrias que farão parte deste projeto. Relativamente ao modelo de negócio, o estudo também estudou várias hipóteses e considerou também o que está a ser realizado em outros projetos por essa Europa fora. E aqui a recomendação centrou-se num modelo de base de ativos regulamentada, que permita viabilizar um investimento que nós estimamos próximo de 2,2 mil milhões de euros para a componente de transporte e armazenamento, e que, viabilizando isso, poderia ser estruturado através de uma concessão com 35 anos, também o que foi considerado no nosso relatório, e que viabilizaria um investimento por parte dos operadores. Há um ponto importante também aqui a destacar, é que este investimento que nós estamos a falar centra-se, como eu disse, no transporte e armazenamento de carbono. Haverá toda a componente de captura do próprio CO2, essa componente totalmente ligada ou a cargo das diferentes indústrias, e como exemplo, a indústria do cimento prevê um investimento por fábrica que rondará os 200 a 300 milhões de euros para montar essa captura. Dando-vos aqui um pouco mais de cor aos 2,2 mil milhões de euros que eu vos referi. Como é que isto aconteceria ao longo do tempo? Nós estamos a falar de um valor que seria alocado ao longo de 20 anos e destacamos aqui 3 fases fundamentais. Uma primeira fase que está relacionada lá está, com o piloto ou a prova deste local e desta solução, ou seja, o que vemos ali de 25 ou 26, 27, 28 até 2030 seria o momento inicial de criarmos o primeiro poço e testarmos a injeção. E depois, então, entre 2030 e 2035 seria o grosso do investimento, a construção de 9 poços de 620 quilómetros de gasodutos que permitiriam, então, após essa data, estarmos já numa fase de comercialização. Depois, no período entre 2037 e 2045, teremos uma fase de expansão, alargar a rede a mais alguns locais e alargar o número de poços disponíveis. E o fim do primeiro ciclo, digamos assim, estaria terminado entre 55 e 60, existindo depois, naturalmente, algum investimento associado à renovação dos poços existentes. Uma ideia que queríamos deixar, e tocámos, a Sra. Ministra também tocou neste ponto, gostávamos de colocar em perspectiva o que é que isto significa para a indústria do cimento e o que é que significa para o setor da construção. Na indústria do cimento, o que nós estamos aqui a dizer, ou a falar, é aumentar um custo de produção por tonelada que andará à volta dos 90 a 110 euros, para um valor de 150 a 185. E como veem aqui no gráfico do lado esquerdo, a grande proporção desse aumento está efetivamente relacionado com a componente de captura, sendo que o total da realidade da CCS andará à volta de 35% a 45% do custo que existirá para o cimento. E é um valor muito impactante para o setor cimenteiro. No entanto, se nós colocarmos isto em perspectiva também com o setor da construção, o que estamos a dizer é esta solução ou esta necessidade criará um impacto algo residual de 2% a 4%, isto também porque o cimento hoje em dia representa apenas uma fatia de 5% do que é o custo da construção. E por isso, sendo um impacto muito relevante, um investimento muito relevante, quando pensamos no custo de construção muito relevante para o nosso país, o impacto acaba por ser mais diminuto. Relativamente ao calendário e aos principais milestones que teremos neste projeto e que idealizámos aqui no nosso relatório.
Eu vou só destacar alguns momentos, e alguns deles eu referi-vos também já anteriormente. Há aqui um ponto de nós até 2028 temos de garantir que temos a aprovação das autoridades para avançar com este projeto, para estarmos em condições de, em 2030, podermos ter o nosso primeiro piloto e testar a injeção de carbono e assim garantir que durante essa fase de piloto, que ocorrerá ali, como vê, entre 2030 e 2033, realmente viabilizamos a decisão de passar a uma fase comercial e a uma fase de industrialização desta solução, o que significaria que iniciaríamos a partir de 2034, 35, a construção alargada das nossas redes e dos poços, para que cheguemos a 2036 com a capacidade de fazer injeção ao nível comercial, ou seja, disponibilizar esta infraestrutura aos vários emitentes. E é certo que estamos a falar de uma década, e parece bastante tempo, mas a realidade é que é um calendário bastante ambicioso e é um calendário com pouca margem para erro ou para desvio, e daí ser tão importante a nossa coordenação e alinhamento para fazer isto acontecer. Antes de falar um pouco desse ponto de mobilização, deixar só aqui um par de ideias relativamente ao impacto que esta infraestrutura poderá gerar em Portugal, tanto do ponto de vista económico e socioeconómico, como do ponto de vista ambiental. Como vimos há pouco, um dos pontos essenciais é efetivamente proteger a indústria como um todo, mas a indústria cimenteira em particular também, que, como referimos, tem à volta de 3 mil milhões de valor acrescentado bruto para o país. Em termos de impacto no PIB, entre impactos indiretos e indiretos, nós estimamos que esta infraestrutura, no período de 27 a 65, poderá ter um impacto de 14 mil milhões e poderá criar mais de 20 mil empregos associados a esta nova cadeia de valor. Tudo isto também ligado com o cumprimento dos nossos compromissos. Esta peça é uma peça fundamental para garantir que lá está naquelas percentagens mais difíceis de trabalharmos de descarbonização, nós conseguimos chegar lá e cumprimos os objetivos que estão traçados. Passando então à componente de mobilização e como é que nós, em conjunto, podemos fazer isto acontecer. 3 pontos que eu iria destacar. Um, relacionado com a revisão do enquadramento legal que rege esta atividade e estes ativos. Um segundo ponto relacionado com a implementação, podemos chamar-lhe física, a implementação física propriamente dita da infraestrutura. E o terceiro ponto, a promoção de uma participação muito ativa de todas as entidades públicas, mas também das nossas comunidades e todas as organizações associadas a este esforço. No primeiro ponto, destacava um par de ideias. Um é esta necessidade, ao nível do enquadramento legal e regulatório, a necessidade de atualizarmos a legislação que se refere ao armazenamento de CO2, nomeadamente ao licenciamento do armazenamento em ambiente offshore e à criação de uma nova regulamentação para o transporte de carbono. Há depois um ponto que penso que também será claro para vocês, que é a necessidade de termos efetivamente uma estratégia de CCS em Portugal, que traga aos diferentes intervenientes e crie aqui uma visão partilhada dos objetivos e de onde queremos chegar com esta agenda. E ligado, de certa forma, a isso também, e o estudo falou ou considerou isso, é a necessidade de criar aqui um ambiente que também potencie o investimento. E para isso, um dos pontos essenciais seria criar aqui alguma forma de vinculação no que diz respeito aos objetivos de utilização da infraestrutura, lá está, que proporcionem segurança no investimento. Já que no que diz respeito à infraestrutura propriamente dita, 5 pré-requisitos que teremos de avançar rapidamente por eles. Um primeiro é avançarmos para esta fase de piloto, termos as condições para isso,
e finalizarmos esse piloto, estarmos confortáveis com o que estamos a colocar na nossa agenda. Um segundo, relacionado completamente estratégico da rede. Nós aqui temos um ponto de partida, será necessário o planeamento fino dessa rede e será necessário considerar componentes tão importantes como o acesso à energia nessa rede ou a toda esta infraestrutura, que será muito significativa e terá um impacto muito relevante. Depois, o modelo de negócio viável. Temos as primeiras luzes do que é que poderia ser esse modelo de negócio. É necessário operacionalizá-lo, defini-lo e garantir as condições para depois selecionarmos um operador ou vários operadores que tenham a competência necessária para assegurarmos em segurança a implementação deste projeto. Só uma última nota também para a cooperação internacional, na perspectiva de garantirmos que esta infraestrutura é desenvolvida alinhada com os padrões técnicos que estão a ser desenvolvidos por essa Europa fora, mas também que Portugal está presente nos fóruns de decisão que impactem esta nova cadeia de valor. Finalmente, há aqui uma grande necessidade de o Estado se envolver e catalisar o desenvolvimento desta infraestrutura. Há uma panóplia de competências que serão necessárias desenvolver nos próximos dias, nos próximos anos, para a concretização desta ideia. E, por isso, encontrar aqui uma forma de coordenação, de atribuição de responsabilidades e de garantir o trabalho conjunto com a indústria é fundamental para tornar isto uma realidade. Passámos por várias ideias. Eu sistematizava só aqui um conjunto de pontos. Se levassem hoje deste estudo, seriam essenciais. O primeiro isto é o primeiro passo. Este estudo não pretende ser a solução, mas sim dar a força necessária para iniciarmos este trabalho, numa lógica de propusemos uma rede, propusemos uma forma de conectar os emitentes a esta solução, mas será necessário agora maior detalhe e maior trabalho neste campo. Idealizamos uma rede que poderá ter um investimento de 2,2 mil milhões de euros e, como eu referi, está fora destes 2,2 milhões de euros o investimento necessário à captura do carbono. Para executar este investimento, nós precisamos ter um modelo que seja atrativo a operadores para fazer a sua construção e a sua operação. Este plano tem também detalhado um conjunto de iniciativas, cerca de 30 iniciativas muito claras que podemos pegar amanhã e começar a acionar e que tocam nas várias componentes de regulamentação, ativação da infraestrutura e viabilidade de todo esta solução. E, finalmente, a chamada de apoio, mais uma vez, ou seja, é um elemento fundamental para a competitividade do nosso país, é um elemento fundamental para a competitividade da nossa indústria e, por isso, temos de nos mobilizar em conjunto para fazer isto acontecer. Muito obrigado a todos.